Avançamos, aumentaram para 252 o número de mortes em Moçambique devido às inundações e aos efeitos do ciclone Idai. Os números foram hoje confirmados por Celso Correia, Ministro da Terra e do Ambiente de Moçambique. Entre as vítimas mortais não existem por agora portugueses, mas existem cerca de 30 pessoas de nacionalidade portuguesa que continuam por contactar. Esta madrugada seguiu para Moçambique uma missão de resgate com militares portugueses num avião C-130. No balanço feito esta manhã pelas autoridades moçambicanas, há ainda a contabilizar a existência de 15 mil pessoas à espera de serem resgatadas e ainda com 350 mil em situação de risco. O Sporting Clube de Portugal, eu recordo, já se associou à onda de solidariedade e, em parceria com a Fundação Sporting, encontra-se neste momento a promover a recolha de bens no estádio José Alvalade, com foco especial no derby do próximo dia 3 de abril com o Benfica para a Taça de Portugal. Ora, e seguimos por isso em direto para Moçambique, ao encontro de Assif Osman, presidente do núcleo do Sporting de Pemba, uma cidade no norte de Moçambique, um núcleo inaugurado em outubro de 2018. Muito boa noite, Assif. Creio que nos está a ouvir em condições. Começava por lhe perguntar, sei que, enfim, este ciclone não atingiu exatamente a região e a cidade de Pemba, no norte de Moçambique, mas eu começava por lhe perguntar como é que a situação está a ser vivida em concreto, não só aí no núcleo do Sporting, mas também na cidade de Pemba. Boa noite, André. Antes de mais, deixe-me agradecer o convite que a Sporting TV dirigiu. Quis o destino que a minha primeira intervenção na Sporting TV fosse nestas circunstâncias bastante infelizes. Relativamente à sua pergunta, realmente Pemba não foi diretamente afetado. Nós estamos a cerca de 1.300 km da cidade da Beira, que é o epicentro da catástrofe. Mas a situação na Beira realmente a palavra certa é mesmo essa, é catastrófica. O drama humanitário que se vive naquela zona do país é realmente indescritível. Nós, mais do que os sportinguistas, os moçambicanos todos, estamos a viver a situação com muita apreensão, como é natural, com muita preocupação, e de facto tem havido um movimento de solidariedade, quer internamente, quer a nível de Moçambique, quer externamente. O Sporting Clube de Portugal é um bom exemplo disso, uma onda de solidariedade enorme, o que revela que de facto as pessoas são sensíveis à catástrofe humana que está-se a viver no país neste momento. É de facto uma situação de grande dificuldade. Assif, e já voltamos à conversa. Eu recordo então, estão confirmados, ao contrário do que disse anteriormente, 242 mortos. Foi o balanço hoje feito pelas autoridades moçambicanas. Também já disse que o Sporting, através da sua fundação, se associa à ajuda humanitária pelas cheias em Moçambique. No Sporting Grande Jornal desta quarta-feira, a diretora da Fundação Sporting, Celine Cepas, explicou como pode ser feita a ajuda em postos específicos no estádio José Alvalade. Estamos neste momento a fazer uma recolha de bens, os bens que foram identificados pela própria Cruz Vermelha Portuguesa, que são os enlatados de abertura fácil. Alertamos mesmo que sejam os enlatados de abertura fácil, porque, como podem imaginar, lá não devem ter utensílios para abrir as latas, portanto convém que sejam aqueles que vêm com a abertura fácil. Facilmente conseguimos. Exatamente, que já vêm com aquele manipulozinho para abrir. As bolachas também por causa da alimentação e pela questão dos açúcares. Portanto, as bolachas são ricas também a nível de nutrição e para casos de subnutrição, porque neste momento as pessoas não têm alimentação. Quando há tragédias naturais, há uma grande tendência de acontecerem, depois de estarem aliados problemas de saúde pública. Portanto, daí que apelam a esta necessidade dos sabonetes e outros produtos de higiene, mas o grande enfoque é sabonetes, porque também é o que é mais fácil de transportar, de dar utilidade e também para prevenir a transmissão de outras doenças, que se estamos a dar um frasco para várias pessoas, é preferível dar um sabonete e ser utilizado dessa forma. As informações prestadas por Celine Cepa, diretora da Fundação Sporting. Toda a ajuda é pouca nesta altura. Mais uma vez, boa noite, Assif. E vocês também a ir, o núcleo do Sporting de Pemba, naturalmente que também se vai associar a esta iniciativa e àquilo que o Sporting vai desenvolver ao longo dos próximos dias e, em particular, no derby com o Benfica para a Taça de Portugal. Olha, deixe-me dizer-lhe que, de facto, julgo que não estarei enganado se disser que o Sporting é o primeiro clube português, se não no mundo inteiro, que se associa a este movimento de solidariedade para com as vítimas do ciclone.
e isso naturalmente como sportinguistas nos deixa bastante orgulhosos mesmo, mas como deve calcular, eu hoje estou aqui mais como moçambicano do que propriamente como sportinguista, e nessa medida gostava de primeiro fazer um apelo aos sportinguistas para aderirem em massa a essa iniciativa do Sporting Clube de Portugal e da Fundação Sporting, mas também que este tipo de iniciativa fosse estendida, por que não, a outros clubes portugueses de grande dimensão, que também têm a sua capacidade de mobilização, porque de facto nestas alturas toda a ajuda é pouca e seria bem-vinda. O núcleo de Sporting é um núcleo núcleo de Sporting em Pemba é um núcleo relativamente pequeno. Os movimentos de solidariedade são enormes no país neste momento e cada um de nós, membro do núcleo, associado do núcleo, está de alguma forma, mesmo que não seja diretamente através do núcleo, está de alguma forma associado a algum movimento de solidariedade. De facto, olhando também para... Estamos aqui a falar de um núcleo que tem pouco tempo, portanto foi inaugurado em outubro de 2018. Naturalmente que a vossa influência ainda não será aquela que vocês inclusive pretendem. Ainda assim, perguntava-lhe se quer aproveitar também esta oportunidade para apelar inclusive à ajuda dos portugueses, naturalmente, mas em específico e em concreto dos sportinguistas para todos estes dias, e vai haver tempo e também espaço ao longo das próximas semanas se associarem a este movimento que está a ser dirigido pelo Sporting e também pela Cruz Vermelha Portuguesa. Sim, claro, fazemos esse apelo. Fazemos o apelo para que de facto adiram em massa a esta iniciativa do Sporting Clube de Portugal e da Fundação Sporting, mas também, como moçambicanos, dirigimos uma palavra de agradecimento a todo o movimento de solidariedade no país inteiro, em Portugal. Ainda hoje, acho que referi há bocado nas notícias, que partiram aviões de Portugal com destino a Moçambique, com ajuda humanitária. Portanto, como moçambicanos, também não posso deixar de enviar esse abraço de agradecimento. E volto a reiterar, de facto, como sportinguistas, nós normalmente preocupamos-nos muito com o facto da bola entrar ou não entrar na baliza, mas realmente, independentemente da bola entrar ou não, este tipo de atitude por parte do nosso clube nos deixa bastante orgulhosos. Asif, o epicentro deste ciclone não foi exatamente aí em Pemba, foi portanto na cidade da Beira, em Moçambique. É aí, naturalmente, onde os estragos são maiores. Ainda assim, toda a gente conhece, calculo que também aconteça consigo, toda a gente conhece ou tem ligação com um familiar, com um amigo que acabou por ser afetado diretamente por esta catástrofe, verdade? É verdade, no meu caso concreto, tenho a minha irmã, as minhas sobrinhas, o meu cunhado, enfim, família bastante próxima a viver na cidade da Beira, no epicentro do ciclone. A minha atividade profissional também passa muito pela Beira, temos empresas na província de Sofala, no Dondo, que é uma cidade muito perto da cidade da Beira, e realmente temos vivido esta catástrofe de perto. Foram dias extremamente penosos, a comunicação era quase impossível. Felizmente, a partir desta tarde, as comunicações foram restabelecidas, já se consegue falar com alguma regularidade. Nos primeiros 2 dias não se falava, depois desses 2 dias falava-se, mas com muita intermitência, com muita dificuldade, e as informações que recebemos, de facto, são de um drama humanitário catastrófico. Realmente há desafios enormes, não se trata apenas de dar ajuda é extremamente importante, toda a ajuda é bem-vinda, mas há uma série de desafios em termos logísticos para fazer chegar essa ajuda a quem realmente necessita. Há desafios no sentido de salvar pessoas que estão neste momento isoladas, é preciso trazê-las para os centros de acolhimento para que elas possam beneficiar dessas ajudas. Portanto, os desafios são enormes e há uma grande mobilização no sentido de tentarmos vencer esses desafios. Assim, a esperança é verde, já se sabe, mas é possível existir esperança num momento como este? Sim, eu acho que é importantíssimo termos esperança. Quer dizer, neste momento a Beira é uma cidade que levou 100 e poucos anos a ser construída e está completamente destruída neste momento. Nós vamos precisar de ir buscar forças a qualquer sítio para reconstruirmos aquela cidade. De facto, o nosso país tem sido assolado com uma série de desafios de outra natureza. A última coisa que precisávamos neste momento era de um desastre natural desta dimensão, mas o povo moçambicano vai certamente mostrar de que fibra é feita e vamos recuperar desta. Tem tido também o feedback aí em Pemba e em Moçambique da parte dos sportinguistas, contacto direto com o núcleo, na tentativa e mostrando a vontade de poderem ajudar de alguma forma?
Sim, no núcleo e em todas as plataformas em que nós. Pemba é uma cidade relativamente pequena, as pessoas todas se conhecem e nas redes sociais e não sei o quê, e em todas as redes sociais há um movimento de solidariedade enorme. As pessoas estão de facto extremamente preocupadas, extremamente sentidas com o que se está a passar na Beira. Há inclusive relatos de pessoas que viajaram para a Beira já depois da ocorrência para estarem perto dos seus familiares, para estarem perto das pessoas que estão a viver este problema. Há uma onda de solidariedade enorme e o núcleo de Sporting naturalmente não é exceção. Assif Osman, muito obrigado pela sua disponibilidade para estar em contacto connosco neste Sporting na Jornal e a melhor das sortes nesta fase naturalmente difícil para todos vocês. Muito obrigado, nós é que agradecemos. Obrigado. Muito obrigado, Assif Osman, presidente do núcleo do Sporting da cidade de Pemba, em Moçambique, e eu recordo o balanço final ou neste momento a atualização feita naturalmente não será o balanço final, a atualização feita pelas autoridades e pelo governo moçambicano de 242 mortos confirmados ainda, com muitos desaparecidos e com milhares de pessoas nesta altura à espera de serem resgatadas em Moçambique e sobretudo na cidade da Beira, a cidade mais afetada por esta catástrofe, Jorge, e de facto, como dizíamos, toda a ajuda é pouca neste momento. O Sporting já fez questão, e como dizia também aqui o Assif, foi o primeiro clube português a fazer questão de se associar a esta tragédia e à onda de solidariedade, que naturalmente vai ser muito importante para todas estas pessoas. Sim, obviamente que foi uma catástrofe que se abateu sobre a cidade, sobretudo sobre a cidade da Beira. Estamos a falar de um registro de mais de 200 mortos neste ciclone e, portanto, obviamente que é uma verdadeira catástrofe que se abateu sobre o povo moçambicano. E, portanto, há que fazer um apelo não só aos sportinguistas, mas a todos os portugueses, para que possam ser solidários com Moçambique, com os moçambicanos que vivem este período de provação. E, mais uma vez, a Fundação Sporting acabou por se associar a esta catástrofe, dando assim um exemplo, e espero que possam ser recolhidos várias toneladas de alimentos e de outras espécies que possam chegar ao povo moçambicano, onde de resto, pelo que percebemos também, neste momento há dificuldade logística de fazer chegar todos estes apoios à população da cidade da Beira, mas de facto que seja possível, que por um lado que os portugueses sejam solidários com o povo moçambicano e que seja então possível fazer chegar todas estas dádivas por parte da solidariedade dos portugueses e, neste caso, dos sportinguistas, através da Fundação Sporting, que possam então chegar à população da cidade da Beira, que acabou por ser a população mais afetada neste ciclone.